Você já ouviu falar de taxa de crescimento exponencial? Este ano, em tempo de pandemia aí do Covid-19, todas as redes sociais, televisão falaram muito sobre a taxa de crescimento do coronavírus. Essa taxa é exponencial. Pois é, a nossa aula hoje é justamente sobre esse conteúdo, função exponencial. Então, vamos lá começar. Olá pessoal, sou o professor Sena, mas antes de começar aí o assunto sobre função exponencial, primeiro vá lá aqui embaixo, se inscreva no canal, acione o sininho que é para você receber as atualizações das novas aulas. Tudo bem? Então vamos falar hoje sobre função exponencial, não é muito badalado aí, falado muito por conta do coronavírus, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. É o seguinte pessoal, função exponencial é aquele que a variável está lá no expoente e cuja base é sempre maior que zero e diferente de 1. Não é? Por exemplo, você tem uma potenciação 2 elevado a 2, então ele não é um exponencial, mas se você tiver um 2 elevado a x, aonde o x, né, o termo que nós estamos, a variável que nós estamos procurando está lá como expoente, sim, esse é um exponencial, tá? Então eu coloquei aqui para vocês, tá aqui ó, isso aqui é uma função exponencial. Observe que o x está em cima do a, que eu chamo ele de base, tá? Então aqui ó, uma potência, base, expoente, o expoente é o x. Então por isso que essa função aí, ela é exponencial, tudo bem? Então eu coloquei aqui para vocês, ó. Mas primeiro, para que ele seja uma função, pessoal, o exponencial ele tem que obedecer essa regrinha aqui. A função ele tem que pertencer a todos os reais para todos os reais positivos nulos, né? Ou seja, não tem o zero, tudo bem? Ou seja, o domínio dele aqui é todos os reais, mas o contradomínio são todos os reais positivos, né, que não tem o zero, tudo bem? Então é o seguinte, aqui o x é a variável, é o termo que você vai procurar, tá bom? O a é a base, tá aqui. Lembre que a base, pessoal, o a, no caso aqui o a, ele tem que ser maior que zero e esse a tem que ser diferente de 1, tá bom? Ele tem que obedecer essa regra aí. Eu fiz aqui um gráfico, tá? Onde tem 0 e 1. Perceba o seguinte, para que ele seja maior que 1, ele tem que ser, ou seja, tem que ser todos os valores que vão subindo, ou seja, valores posteriores a esse valor de 1, aí ele obedece essa regra, tá? Já outra regra, o a também ele pode ser maior que 0 e menor que 1. Quando eu falo isso, pessoal, são números decimais aqui, né? Por exemplo, 0,5, 0,6, 0,4, ele está dentro dessa primeira aqui, tá? Então você já sabe, um 0,3, ele obedece, ele está entre 0 e 1, ou seja, ele é maior que 0, menor que 1, então ele é um exponencial, tá? Se ele for um número maior que 1, vamos supor 3, 2, ele também é um exponencial, tudo bem? Mas vamos ver aí exemplos. Esse primeiro exemplo aqui, f de x é igual a 3 elevado a x. Perceba o seguinte, que essa base aqui é 3. Ele obedece essa primeira regra aqui, ó, o a maior que 1, ou seja, o 3 ele é maior que 1. Então, significa dizer que ele é sim um exponencial, tá? Ele é uma função exponencial. Vamos para o exemplo 2. O exemplo B, né? Tá aqui, ó. Perceba, 1 sobre 3. 1 sobre 3, se eu dividir 1 por 3, pessoal, dá 0,33333, ou seja, vamos botar aí 0,3. Esse 0,3, ele é maior que 0, menor que 1. Ele está entre 0 e 1, então ele também obedece a regra. Então, essa função aí, ela é exponencial, tá bom? Vamos para o terceiro. Perceba o seguinte, 0,7 está entre 0 e 1, tá? Ou seja, ele é maior que 0, menor que 1, então ele obedece a regra do exponencial, então ele é uma função exponencial. Tudo bem? Vamos para a quarta, para a letra D. Olha a letra D, perceba o seguinte, pessoal, o menos 6, ele é menor que 0. E não, ele não obedece a regra. Para ser exponencial, ele tem que ser maior que 1 ou está entre 0 e 1. E aqui ele é negativo, ele está antes do zero aqui, ó. Então ele não obedece a regra, então essa função ela não é exponencial, tá bom? Vamos agora para a letra E. Observe, f de x é igual a 1 elevado a x, tá certo, pessoal? Observe que aqui a base ele é igual a 1. Ele não obedece a regra aqui, ó. Ele tem que ser diferente de 1, ou seja,
ele tem que ser maior que 1 ou ficar entre 0 e 1. E o 1 não satisfaz a condição, porque aqui ó, a regra é bem clara, tem que ser maior que 1, não igual. Então, esta função ele não é exponencial, tá bom? Vamos para o exemplo f, que diz o seguinte, x ao quadrado. Opa! X ao quadrado, lembra o que, pessoal? Isso mesmo, função quadrática, né? Função do segundo grau. Então, tá logo de cara. E outra, a variável está na base, não pode. Para ser exponencial, a variável tem que estar no expoente, não é verdade? Então, de cara, essa daí não é uma função exponencial. Tudo bem? É isso aí, pessoal. Então, só para dar assim uma ideia aí do que é uma função exponencial no nosso dia a dia. Por exemplo, o coronavírus, né? Se você tem uma pessoa infectada e vai aumentando de 3 em 3, ou seja, hoje tem uma infectada, amanhã já tem 4, amanhã já tem 7, vai aumentando de 3 em 3. Pessoal, essa história de estar aumentando de 3 em 3, ela não é uma função exponencial, tá? Ela é uma função linear. A função exponencial, ela é uma multiplicação. Tá? Por exemplo, hoje tem uma pessoa infectada, amanhã tem 3, no outro dia tem 9, ou seja, ela está sendo multiplicada de 3 em 3. Então, a função exponencial aí, ela não pode ser somativa nem subtraindo. Então, ela tem que ser um produto para o crescimento, tá certo? Então, vamos agora fazer exercícios que trabalham com essa história aí da função exponencial. O primeiro exercício aqui, pessoal, é calcular quem é o f de 3, quem é o f de menos 2, o f de meio e descobrir quem é um m quando a função for 243, beleza? Então vamos lá. Vamos começar aqui com o f de 3. Nós temos aqui a função, né, que é igual a 3x, ele é exponencial porque o 3 aí é maior que 1, tá bom? Então vamos lá. No lugar desse x eu vou pôr esse 3 que está aqui no parênteses, tá, pessoal? Olha ele aqui, ó. Então, ó, x é 3, vai ficar 3 elevado a 3. 3 elevado a 3, pessoal, a mesma coisa de você fazer 3 vezes, né? Ó, 3 vezes 3 vezes 3. Então, 3 vezes 3 dá 9. Este 9 vezes 3 dá 27. Então, f de 3 é igual a 27. Resposta da letra A. Tudo bem? Vamos agora para o B, quando x for menos 2. Tá aqui, ó. X é o menos 2. Pessoal, perceba o seguinte, nós iremos trabalhar no exponencial muita potenciação. Então é bom que vocês dêem uma olhadinha lá nos 3 vídeos de revisão de potenciação e depois volte para a função do exponencial. Tudo bem? Então vamos lá. Perceba o seguinte, o expoente é negativo, sendo negativo ele dá uma ordem para inverter a base. Como aqui ó, é 1, 3 sobre 1 vai ficar 1/3, 1 sobre 3. Depois que você inverte, esse expoente que era negativo ficou positivo, tá bom? Então agora a gente mata a questão, ó. 1 ao quadrado dá 1, 3 ao quadrado, ou seja, 3 vezes 3 dá 9. Então o f de menos 2 é igual a 1 nono, né? Que é a resposta da letra B. Tudo bem? Vamos agora para C, quando ele for meio. Aí você diz, e agora a cena? Ele agora é decimal, o x é decimal. Tá aqui, ó. Então o x é decimal. Pessoal, perceba o seguinte, que esse 0,5 é a mesma coisa de você dividir 1 por 2. Concorda? Então vamos transformar isso aqui numa fração. Olha aqui, ó. E eu também falei lá na aula de potenciação, quando você tem 1 sobre 2 como expoente, é porque ele está dizendo para você que é a raiz quadrada da base. Então aqui vai ser a raiz quadrada de 3. Tudo bem? É a resposta da letra C. Beleza? Vamos agora procurar o FM, né? Lembre que esse FM aqui, ó, pessoal, ele falou que é 243, a igualdade, né? Então, o X aqui é M, tá? Aqui, ó, vai ser M e aqui vai ser M, vai ficar dessa forma aqui, ó, tá? Perceba o seguinte, que o F de M, ele falou para mim que é 243. Então, vai ser 243 igual a 3 elevado a M, tudo bem? Tá aqui, ó. Pessoal, e agora o que é que eu vou fazer para achar esse M? Vamos usar o MMC, tá bom? Vamos tirar aqui o MMC de 243. Olha aqui, ó. 243 dividido por 3, pessoal, dá 81. Esse 81 por 3 dá 27. Esse 27 por 3 dá 9. O 9 por 3 dá 3. 3 por 3 dá 1. Tudo bem? O que é que você percebeu? Que a base aqui, ó, repetição de 3, mas quantos 3 eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. Então significa dizer que o 243 é a mesma coisa de 3 à quinta,
que eu vou botar aqui, ó, no lugar do 243. Vai ficar dessa forma. Pessoal, a base aqui é 3, a base é 3, não é igualdade, então eu posso cortar. Se eu corto, quem vai ser o meu m? Isso mesmo, igual a 5. Então, a resposta da letra D é 5. Tudo bem? Isso aí é um exercíciozinho, uma aplicaçãozinha de exponencial. Não se esqueça de fazer isso aí no caderno, resolver as questões, né, no seu caderno. Responde, depois aciona o vídeo que é para poder você ver se você acertou ou não, tá bom? Agora vamos fazer 3 questões de vestibulares, tá? Como é que cai aí no vestibular? Então vamos lá. Nós temos aqui uma da UPE SSA 1 do primeiro ano, tá bom? É o seguinte: os técnicos de um laboratório observaram que uma população de certo tipo de bactérias cresce segundo a função Bt igual a 10 à nona vezes 10 elevado a 3t. Observe, ó, a variável está no expoente, então isso aqui é um exponencial, tá bom? Com t sendo medido em horas, qual é o tempo necessário para que ocorra uma reprodução de 6,4 vezes 10 a 10, a potência aqui, né? Bactérias. Pessoal, ele está querendo o tempo, então ele está querendo este t aqui, tá bom? Então significa dizer que esse 6,4 vezes 10 a 10 é o Bt, tá bom? Vai ficar dessa forma aqui, ó. O Bt é 6,4 vezes 10 a 10 igual a 10 à nona vezes 4 elevado a 3 vezes t. Tá aqui armada a conta, tá bom? O que eu quero é esse t aqui. Pessoal, perceba o seguinte. Esse 10 à nona está multiplicando. Eu vou passar ele aqui para o denominador, né? Eu vou passar ele dividindo. Ou ele aqui. Perceba que lá novamente na aula de potenciação, ó, potência de mesma base numa divisão, você repete a base, subtrai o expoente. Então 10 a 10 menos dividido por 10 à nona é a mesma coisa de repetir a base e 10 menos 10, 1. Ele vai ficar dessa forma, 6,4 vezes 10 elevado a 1. Tá bom? Ou seja, 10 tirou 9, ficou 1. Tudo bem? Pessoal, 10 elevado a 1 é 10, que multiplicando 6,4 dá 64. Então, 4 elevado a 3t é igual a 64. Agora perceba aí a grande sacada. Esse 64, pessoal, com relação à base 4, é a mesma coisa de 4 elevado a 3. Então, vamos lá. 4 vezes 4 dá 16. 16 vezes 4 dá 64. Então, 64 é a mesma coisa de 4 elevado à terceira. Perceba, bases iguais você corta. Então, sobrou para mim 3t igual a 3. Se eu pegar esse 3 e dividir por 3, vai dar 1. Então, será em 1 hora, né, que será aí chegar a 6,4 de 10 elevado a 10 bactérias. Tudo bem? Nós estamos falando aí da alternativa A. Tudo bem, pessoal? Agora vamos para a próxima questão. Aqui, ó. Próxima questão. A próxima questão ele diz o seguinte: a população inicial de uma colônia de bactérias que cresce 40% a cada hora é de 8 vezes 10 à quinta bactérias. Qual é o número aproximado de bactérias dessa colônia ao final de 16 bactérias? Pessoal, nós estamos diante novamente de uma questão do vestibular da UPE de Pernambuco, né? Primeiro ano, CSA 1. E ele falou o seguinte: considere 1,4 elevado a 16 igual a 218. Isso aqui é uma informação importante. Uma outra coisa, a porcentagem aqui, ó, pessoal, 40%. 40%, você divide ele por 100, vai dar 0,4. Sena, por que você faz isso? Que é para tirar esse símbolo de porcentagem aqui, é importante, tá bom? Nós estamos diante de uma questão de crescimento, não é? É aquela história aí do aumento de bactérias, tá bom? Então, questão de crescimento, pessoal, lembra o quê? Isso mesmo, né? Juro composto, aqui a formulazinha, ó. Né? O início de bactérias vezes 1 mais a taxa elevada a n. Pessoal, perceba o seguinte, quem é esse PT aqui? Eu ainda não sei, deixei ele guardado. Qual o número inicial de bactérias? Ele deu aqui, ó, 8 vezes 10 à quinta. 1 é da fórmula, esse I aqui é a porcentagem, esse 40%, que será 0,4. Então ele aqui, ó. E o T é o que eu estou querendo, não, porque ele deu 16 horas. Eu quero saber quantas bactérias eu vou ter em 16 horas, tá bom? Então esse T eu vou procurar aí, tudo bem? Então vamos fazer o seguinte, vamos repetir. O 8 vezes 10 à quinta, 1 mais 0,4 dá 1,4 elevado a t. Pessoal, 1,4
é quem mesmo? 218, tudo bem? Mas primeiro vamos substituir o t por 16 horas, né? Tá aqui o t é 16, vai ficar 8 vezes 10 à quinta, vezes 1,4 elevado ao tempo que é 16. Sendo que 1,4 elevado a 16, ele falou aqui que é 218. Então vamos substituir isso aqui por 218. Tá aqui, ó. Pessoal, 8 vezes 218 vai dar 1.744 vezes 10 à quinta. Tudo bem? Agora perceba o seguinte. Eu vou deslocar aqui, ó, a vírgula, quando não tem nada, a vírgula está aqui atrás. Eu vou deslocar 1, 2, 3. Então vai ficar 1,7 vezes 10 à terceira. Tudo bem? Lembre que subindo a potência de 10 fica com expoente positivo, tá bom? Agora vamos novamente para a potenciação. Bases iguais diante de um produto, repete a base e soma o expoente. Então vai ficar 3 mais 5, 8, né? 1,744 vezes 10 à oitava. Nós estamos falando aqui da alternativa A da UPE. Percebeu? Então, pessoal, tem exponencial envolvendo aí com porcentagem, já sabe que a fórmula é essa daqui, ó, do juro composto. Tudo bem? Vamos agora para a última questão de revisão sobre função exponencial, a parte conceitual, tá? Vamos ver agora uma questão aí do Enem de 2009. É o seguinte: suponha que o modelo exponencial y igual a 363 vezes z elevado a 0,03x, em que x é igual a 0, quando, né, correspondente ao ano de 2000, x igual a 1 correspondente ao ano de 2001, e assim vai, né? x2 é 2002 e assim sucessivamente, né? E que y é a população em milhares de habitantes no ano x. Seja usado para estimar essa população com 60 anos ou mais de idades nos países desenvolvidos entre 2010 e 2050. Vem a pergunta agora, pessoal. Desse modo, considerando e elevado a 0,3 igual a 1,35, estima-se que a população com 60 anos ou mais estará em 2030 entre... Então, pessoal, ele está querendo de 2030. Então, de 2000, que é o inicial da pesquisa, para 2030, são 30 anos. Então, ele quer saber em 30 anos, tá? Aqui está a fórmula que ele deu, a fórmula exponencial, o tempo que ele está querendo em 30 anos, tá? E aqui está uma condição, né? Ele deu aqui uma consideração. E elevado a 0,3 igual a 1,35. São dados fornecidos pelo tema. Então, vamos seguir. Tá eles aqui, a fórmula. Perceba o seguinte, pessoal. Quem vai ser esse x? Isso mesmo, 30 anos. Vai ficar dessa forma. É elevado a 0,3 vezes 30, tá aqui. Perceba o seguinte, pessoal. Eu tenho que pegar esse 0,03 e transformar ele para 0,3. Mas eu vou fazer o seguinte. Tá vendo esse 30? Eu vou botar ele na potência de 10. 3 vezes 10. 3 vezes 10 é 30, concorda? Ele vai ficar dessa forma. Aí você diz, Seninha, por que você fez isso? Justamente porque quando eu pegar esse 0,03 e multiplicar por 10, essa vírgula vem para cá, para frente, para baixo aqui para trás. Ó. Então vai ficar 0,3 vezes 3. Percebeu? Mas por que eu fiz isso? Porque esse valor aqui é elevado a 0,3, eu tenho ele aqui, ó, 1,35. Vai ficar dessa forma. Tá? Então, esse é elevado a 0,3 é 1,35 e esse 3 continua no expoente. Tudo bem? Fechamos o quesito. Vamos pegar agora 1,35 e elevar a 3, tá? Pessoal, 1,35 elevado a 3 dá aproximadamente 2,5. Pode fazer aí na sua calculadora, tá bom? Agora perceba, 363 vezes 2,5 vai dar isso aqui, ó, aproximadamente 893. Pessoal, nós estamos falando aí da alternativa E do Enem de 2009. Percebeu como é tranquilo depois que você sabe o que é um exponencial, o que é uma base e também as suas condições, as suas definições, tá bom? Então, pessoal, por hoje é só, tá bem? Mas antes de terminar a nossa aula, se inscreva no canal aqui embaixo, ó, acione o sininho para receber as atualizações e até a próxima aula.